Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Existe algum interesse tricolor na contratação de Rigoni? Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi, pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia. Ou seja, se houver lucro, em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito, de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos, que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto, sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais. O Vitor Reis é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Severino Costa, a diretoria do São Paulo, vende os garotos da base por dinheiro de pinga, depois quer contratar todo mundo de graça ou por empréstimo, diretoria amadora. Severino, eu publiquei agora no vídeo da tarde uma informação, uma constatação, uma comparação que é meio chocante. As últimas vendas do São Paulo: Matheus Alves, 6 milhões de euros para o CSKA. Ângelo, lateral da base, 5 milhões de euros para o Estrasburgo. William Gomes, 9 milhões de euros para o Porto. Diego Costa, 7 milhões e meio de euros para o Krasnodar. Juan, 900 mil euros para o Southampton. João Moreira foi por empréstimo para o Porto, sem compensação financeira. Nesses 6 negócios, o São Paulo embolsou 179 milhões de reais. 6 negócios, 179 milhões. O Palmeiras vendeu só o Vitor Reis para o Manchester City por 234 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 21 aqui mais 34, de 55 milhões de reais a favor do Palmeiras, enquanto o Palmeiras vendeu um zagueiro e o São Paulo negociou 5 atletas em definitivo e emprestou mais um. Aí fica difícil defender, né? Aí fica difícil. Para saber se tem alguma chance de o Rigoni voltar ao tricolor.
O Eduardo Leonel, Nicola, o Rigoni pode voltar com a chegada do Crespo? Eduardo, essa eu acho que nem tem que perguntar, nem precisa perguntar pro pessoal de São Paulo, porque já especularam o Rigoni outras vezes e os atuais dirigentes do São Paulo entendem o Rigoni como uma péssima opção de mercado. Mesmo quando ele estava livre no mercado, os caras entendiam que não tinha nenhum cabimento contratá-lo. É um nome meio rejeitado dentro do clube, tá? Everton Moreno, Nicola, procede que o São Paulo fechou com Neider Moreno. Deixa eu primeiro pesquisar quem é Neider Moreno. Neider Moreno. Ó, Neider Moreno, 28 anos de idade, colombiano, tá jogando no Auckland. 17 jogos, 7 gols e 3 assistências. Cara, o complicado é contratar alguém da Liga Australiana, né? Antes de se mudar para lá, ele estava no Atlético Nacional e no Santa Fé. Deixa eu ver se alguém já publicou algo sobre o Neider Moreno no São Paulo, para que a gente possa repassar para assuntos. Hoje tinha surgido especulação de outros dois nomes, do Reinier e do Lincoln. O Reinier, não achei nada de Neider Moreno, tá? Então já deixa eu até trazer uma explicação de algo que eu havia visto nas redes sociais e que eu fui checar com o pessoal do São Paulo. O Reinier é aquele meia que surge no Flamengo e é vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Ele está indo para o último ano de contrato no Real, já chegaram a especulá-lo no Galo. O São Paulo garante que não tem interesse em contratar o Reinier. Já o Lincoln é um meia que vocês vão lembrar, surge no Grêmio e recentemente passa pelo Red Bull Bragantino. Ele ainda pertence ao Fenerbahçe, mas jogou a última temporada no Hull City, da segunda divisão inglesa, não foi bem lá, poucos jogos. São Paulo também garante que não tem interesse, tá bom? O Anderson Talisca tá dando vários sinais de que volta ao Brasil em 2026. Ele tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe e meio que cansou da vida no exterior. Ele tá há bastante tempo fora, né? Já ganhou bastante dinheiro, enfim. A conversa mais quente entre Talisca e um clube brasileiro é com o Bahia. Clube que o revelou, o Cadu Santoro, que é o CEO da SAF do Bahia, alguém ligado ao Grupo City, ele mantém contato muito frequente com o Talisca, quer muito contar com o Talisca. Então dá para dizer até que o Bahia hoje é favorito para contratá-lo. Mas, recentemente, o Flamengo e o Corinthians entraram em contato. O Flamengo, até por um modelo diferente. O Alexandre e o Danilo, dois veteranos do elenco, dois caras com bastante ascensão até em relação à diretoria, sugeriram o nome do Talisca. E é um nome que está sendo debatido, discutido, enfim. Até porque o Flamengo perde o Gerson e pode negociar nas próximas semanas o Everton, o Cebolinha e o Michael. O Corinthians meio que se sentia na obrigação de pelo menos sondar e entender as condições, porque o Talisca já se declarou em várias entrevistas torcedor corintiano e que tinha o desejo de jogar no Timão. Então, é natural que esse contato acontecesse mesmo, né? Mas o Corinthians hoje não tem capacidade para tirá-lo de lá. Ele ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia e certamente para que o negócio saia agora, vai haver a necessidade de uma compensação financeira, o que o Corinthians também não consegue. Boa noite, Nicola. Quem vai ser o meia reserva do Oscar? Como o Alves vai ser vendido, quem São Paulo vai contratar para meia reserva? Rodrigão, a sua observação é bem importante, né? Porque o Alves, de fato, indo embora, e a negociação está bem avançada com o CSKA, vai gerar necessidade de um outro jogador. Mas nessa semana, uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares me falou que são 3 alvos que o São Paulo tem para reforçar o elenco. 2 pontas e um meio-campista. Aí eu perguntei um meia, aí a pessoa falou, escreve meio-campista que você não vai errar. Então eu fiquei com a impressão de que nesse meio-campista tá mais para ser um volante do que um meia. Porque eu ainda perguntei, mas é um meia? Não, não escreve meia, escreve meio-campista. Talvez o São Paulo esteja olhando volante e meia para tentar a contratação de um deles, tá? Confesso que eu não tenho os nomes, exceção ao Biel, que é uma negociação que já existe há algum tempo. São Paulo fez proposta de empréstimo ao Sporting, mas o Sporting ainda não havia se definido sobre empréstimo ou negociação em definitivo. Assim que tiver qualquer conclusão, São Paulo, Galo, Corinthians e o Vasco serão avisados. Esses são os 4 interessados na contratação do atacante que fez sucesso com a camisa do Bahia. O Rodrigo perguntando sobre Rigoni.
São Paulo colocou o André Silva no mercado, vai trazer outro atacante. Essa história do André me pareceu bem esquisita, cara. Até pelo fato de o Caleri não estar à disposição só no ano que vem, pelo fato de o Jean Francisco não ter conseguido decolar, me pareceu bem estranha essa história do André Silva, cara. Mas eu vou até atrás dessa história do Rigoni. Eu vou perguntar aqui, mas vou perguntar sem som. Beleza. O pessoal tá dizendo que vai dar uma apurada sobre o Brenner. Que mais? Quer ver? Vou mandar essa aqui para... Boa noite. O senhor vai bem? Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma posição também já atualizo vocês. Nicola, o São Paulo já tem um elenco curto, ainda está perdendo jogadores. Os dirigentes já abriram mão de ganhar títulos esse ano e vai ser luta para não cair, como o Crespo aceitou isso. O São Paulo nunca admitiu isso publicamente, né? Olha, estamos trabalhando para equacionar as contas. Eu acho que nas Copas existe o sonho de chegar longe, tá? Chegou uma mensagem aqui de uma fonte. Rigoni. E aí, Rigoni, Nicola, Rigoni, um perguntou, eu descartei, outro perguntou, eu descartei, mandei mensagem. Não estamos negociando com o Rigoni. Muito obrigado. PT, saudações. Deixa eu só ver onde está jogando o Rigoni, cara. Eu sei que o torcedor de São Paulino adora o Rigoni, mas ele é um jogador para lá de comum, cara, que viveu 3, 4 meses espetaculares e o resto da passagem dele é horrorosa. O Rigoni tá no México jogando pelo León. 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, tá? Tem sido mais reserva do que titular? Deixa eu ver aqui, ó. Dos 15 jogos, 7 como titular, 8 como reserva. Bora. Pegar mais presenças e participações de vocês. Nicola, na primeira passagem do Crespo, o Luciano teve protagonismo, mas não havia Oscar. E agora? Vai ter peito para pôr no banco? Cara, o Crespo hoje é muito maior do que na sua primeira passagem. O Crespo sai do São Paulo e volta agora como campeão, na vez que ele passou, ele foi campeão paulista, e com mais 4 títulos na bagagem. Entre eles, o título da Champions Asiática. E eu acho que, até porque não vai ser o primeiro a colocar o Crespo no banco, né? O Crespo não, o Luciano, obviamente, né? O Moisés Lima Martins, quando o São Paulo vai anunciar a renovação do Marcos Antônio e do Juan? E o Juan vai mesmo ser comprado? O Juan tem um problema físico, pode ser que ele precise passar por cirurgia, tá? Essa talvez seja a última esperança de permanência do Juan, porque não fosse por isso ele já teria ido embora. Sobre o Marcos Antônio, tá tudo certo para a extensão do contrato por mais 1 ano, empréstimo, e aí a obrigação de compra, tá? Gabriel Melo, Nicola consegue apurar se o São Paulo recebeu proposta pelo Pablo Maia, André Silva ou Bobadilha? Sobre o Bobadilha, há uma vontade do São Paulo em negociá-lo. Pelo menos era isso que havia sido decidido enquanto o técnico era o Zubeldia. O Bobadilha perdeu muito espaço no São Paulo do ex-treinador. Cara, essa história do André Silva que tá me parecendo muito maluca. Deixa eu ver isso aqui. Esse papo de André Silva ser vendido. Não, vou mudar. Já mandei. Para esse eu tinha mandado que era a última, não vou. Vamos para o outro. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Rapidinho. Tem alguma chance de o André Silva ser vendido? Mandei aqui, tá? Nicola e o Rafael Tolói no São Paulo tem chances. Igor, São Paulo hoje não procura um zagueiro, tá? Por que venderia o André Silva se já bateu a meta? Não, mas o André já é do São Paulo, né? Aí eu acho que pensando até em... Quer ver, ó? André Silva. Aí é tentar fazer dinheiro, não sei, não tem muita lógica vender o André Silva, porque aí você voltaria a ter só Dineno e Jean Francisco, né? Por que o São Paulo contratou o Dineno?
porque não sentia confiança no Jean Francisco, e aí teria só o André Silva como titular. Se você vende o André Silva, você volta a ter só um garoto e mais um centroavante que acabou de chegar, o Dineno, e que nem foi testado e aprovado. O André Silva já conseguiu resolver os problemas do São Paulo em alguns momentos. 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, tá? Jorge Nicola Hernan Crespo indicou algum atleta para o São Paulo? Você tem nomes? Estava explicando agora há pouco sobre as posições que o São Paulo busca. O Crespo é esperado nessa semana que está começando amanhã, mas o trabalho já teve início ao longo da semana. Ele já estava trabalhando pelo São Paulo, muitas ligações, pelo menos uma videoconferência por dia com dirigentes do São Paulo e o pessoal do Scout, para discutirem nomes. E não dá para dizer que o Crespo é que está indicando, e nem que o São Paulo é que escolheu. A verdade é que eles estão tentando trabalhar em conjunto, e últimas do mercado. Estão tentando trabalhar em conjunto para que o São Paulo possa encontrar nomes que agradem ao técnico e que caibam no bolso do São Paulo. O tricolor já deixou bem claro para o Crespo desde o início que não há grana para grande investimento, para compra de direitos econômicos. Os reforços que devem chegar são jogadores que vêm por empréstimo, com opção ou obrigação de compra, ou que estejam em fim de contrato, tá? E aí, só para explicar um caso específico, eu até perguntei, quando eu estava conversando com essa minha fonte do meio-campista, eu falei, e o Thiago Mendes? Pô, o Thiago Mendes esteve perto de virar reforço, mas o Thiago Mendes pediu muito, hoje ele quer mais de R$ 1 milhão por mês, o São Paulo não tem condição. Eu falei, mas já era, não tem chance. Enquanto ele estiver pedindo nesse patamar, não tem nem conversa. Se ele topar baixar bastante, o São Paulo pode até voltar a conversar com o Thiago Mendes, tá bom?